Olá investidor, olá trader, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma estratégia que eu utilizo algumas vezes, não é com muita frequência, mas por exemplo, tem duas boas possibilidades hoje que eu posso utilizar essa operação, tá? Essa estratégia. Inclusive, ela já aconteceu aqui no ativo e eu não consegui fazer, porque eu estava posicionado em outros dois ativos. Mas é uma operação que vale muito a pena você estudar e mapear para você tentar pegar essa operação, tá bom? Então, antes de mais nada aqui, ó, a gente tem um canal, que era um micro canalzinho de alta, certo? Onde o preço ele vinha fazendo essa variação aqui, ó, tá vendo? Logo após essa notícia, isso aqui foi um candle de notícia, esse verde aqui, então a gente não vai considerar muito essa informação, né? Só esse canal aqui. Cara, o mercado vem aqui, rompe o fundo desse canal, então a gente, se você já assistiu a aula de inversão de tendência, ó, tinha uma tendência definida, que era a tendência de alta, veio essa movimentação aqui, pessoal, ó, e jogou o preço abaixo. Ele rompeu a mínima dessa região, tá? Ele rompeu essa mínima aqui, ó. Rompeu essa, que é a principal, né? E a de cá, rompeu as duas de uma vez só. Então você entende que aqui tem uma tendência forte aqui de quebra de, de tendência, ó, uma inversão de tendência. Traça a FIBO para a gente encontrar a região de interesse, né, que eu sempre digo. Ó, a região de interesse era aqui, ó, nos 61%, certo? Entre 61 e 38,2. E aí o que, que aconteceu aqui? Como essa queda, pessoal, foi muito forte, essa queda foi muito significativa, então o preço, quando ele volta, ele tende a não corrigir tanto. Mesmo que você queira fazer uma venda aqui, ó, no 61, ó, vou tirar esse 78 aqui que está atrapalhando rapidamente. Cadê aqui, ó? Ó, mesmo que você queira fazer a venda aqui no 61 e você queira pegar o preço voltando, ó, ele não deu tempo, concorda? Dentro da estratégia, não deu tempo do preço aqui, ó, nessa volta, nessa correção, subir e fazer isso. Assim seria o ideal, a venda. E era isso que eu estava esperando para fazer, esse tipo de venda, tá? Tentar buscar aqui ó, o 127% de Fibonacci, pelo menos. Ó. Só que já daria 3 para 1. Só que o que aconteceu? O mercado, em seguida, ele já chegou próximo aqui ó, do 61 e já voltou tudo, tá vendo? Já derreteu tudo. Então, o que você pode fazer nesse cenário? Você tem duas possibilidades. Ou você fazer um scalpzinho, eu não curto muito fazer scalp, mas dá para você fazer, ó. Você entra aqui, ó, o stop aqui atrás, certo? E o alvo 1 para 1. Ó, alvo 1 para 1 daria take aqui, ó. Você arriscar um valor para pegar outro. Ou seja, é uma operação no qual a gente... Nossa, tá todo riscado aqui minha tela. É uma operação no qual o mercado ele cai ou sobe, tanto faz, seja numa tendência de alta ou de baixa, não importa. E não importa também se é reversão de tendência, é o quê? Você pode seguir a tendência também, não tem problema. A questão é, se você está na tendência de queda aqui, ó, e o mercado ele corrige pouco aqui, ó, e essa queda aqui, suponhamos que seja uma queda forte, muito forte, principalmente se for rompimento igual esse daqui, ó, que é a inversão de tendência. Principalmente foi inversão de tendência. Ele rompeu forte. Quando ele volta, você pode fazer esse tipo de venda aqui, ó. Você vender, igual tá aqui, ó, venda, stop aqui atrás, certo? E o alvo, pelo menos 1 para 1, ó, daria um pouquinho abaixo de 127, tá? De Fibonacci aqui, ó. Como a gente olha aqui para trás, tem regiões de alvo, que é inclusive onde o preço está agora, ó. Tranquilamente para pegar essa operação. Tá bom, pessoal? Então, é uma operaçãozinha de scalp. Vai ter gente que prefere fazer com stop aqui atrás, ó. Atrás, porque se o preço voltar aqui, ó, se ele ativar a venda e ele voltar, já sai da operação e já perde pouco. Não tem que ficar brigando muito, tá? Então, também é válida esse tipo de operação, ó. Você colocar o stop aqui. E aí, ó, nesse caso, você poderia até esticar um pouquinho para tentar pegar uns 2 para 1, ó. Tá vendo? Já que já tentou pegar essa operação, daria para você fazer esse 2 para 1 tranquilamente aqui. Ou evidente, né? Caso você tenha mais gordura e mais espaço e você veja que o mercado está forte para baixo, igual aqui, ó. Foi 2 candles de 1 hora, muito forte, pessoal, muito forte, ó. 2 candles já bateu o 61. Você podia colocar no 61, porque inclusive o 61, ó, é nessa regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Então daria para pegar também, tá certo? Por quê? O mercado forte, com volume, a gente tem que aproveitar, tá? Então, nesse caso aqui, eu acabei não pegando essa operação, porque eu fiz uma compra mais cedo no Nasdaq, inclusive tá voltando um pouco aqui, ó. Eu fiz essa compra no Nasdaq mais cedo e fiz essa venda no euro aqui, ó. Tá, eita, tá voltando tudo, ó.
Fiz essa venda no euro também. Então, por isso que eu não quis assumir tanto risco e entrar nessa operação do GB, tá? Mas é uma operação que vale muito a pena, tá bom? Vale muito a pena. Pessoal, só para recapitular, a entrada. A entrada seria o quê? Após esse movimento forte de queda, tá? O mercado rompeu aquela tendência anterior, o microcanal. Ele volta aqui, ó, para corrigir, chega no 61,8, só que a nossa venda ideal seria isso, seria a gente pegar essa venda para baixo, na volta, ó, vender aqui embaixo, um stop barato, ó, e tentar pegar a operação no 127, só que dá 2,5 para 1. Poderia também tentar pegar uns 3 para 1 aqui, um pouquinho abaixo do 127, tá? Poderia também, mas manter o padrão aqui, ó, deixa o alvo aqui no 127, tá ótimo, é o padrão, tá? Porém, o mercado não foi lá em cima, voltou, já fez essa correção muito forte aqui para baixo, ó, e rompeu 100%. Então, a venda, nesse caso, uma venda de scalp, seria aqui no 100%, o stop aqui atrás, tá? Do último topinho, deixaria o stop aqui atrás, e você tentaria pegar o alvo certo aqui, pessoal, seria o 127 também. Porém, ó, a relação risco-retorno fica negativa. Negativa não, fica 0,74 para 1. É pouco, tá? Então, você tentaria pegar pelo menos 1 para 1, que daria mais ou menos aqui, ó, nessa operação, ó. Daria mais ou menos aqui, tá vendo? Um pouquinho abaixo do 127%. Nesse exemplo, daria take. Nem todo exemplo vai dar take. Aí, nesse caso, o que você podia fazer também? Como está forte essa tendência, olha só como está forte, pessoal. Você podia pôr o stop aqui atrás, desse paviozinho, e aí você buscar, ó, ou o scalp 1 para 1 dentro do 127%, que daria, ó, 1,35 para 1, ou você poderia até tentar arriscar um pouquinho e pegar 2 para 1 aqui, ó, 2 para 1, tá certo? Você poderia fazer isso aí também. Vai, pessoal, do tipo de operação, tá? Vai do tipo de trade. Por que eu estou falando isso? Vai do tipo de operação de trade? Porque nem sempre dá para você buscar fora dos 127%. Ainda mais quando você perdeu esse movimento aqui, ó, onde você perdeu a venda cá em cima. Você deixou de executar essa venda. Então você tenta fazer uma operação mais curta, porque a chance disso aqui dar sucesso, ó, essa operação 1,37 para 1, né, é muito maior do que essa operação aqui, ó, 2 para 1. Tá certo? Nesse exemplo. Por quê? Porque o mercado caiu, fez um pullbackzinho e já corrigiu de novo. Então, pegar 2 para 1, quando você compra aqui, quando você vende aqui no 100% de FIBO, né, nesse rompimento do 100%, é, é interessante você fazer quando você está fazendo. O ideal é você pegar 127. Quando você está fazendo estruturada, aí sim, aí você pode botar aqui, ó, no 161, certo? Porque você já tem uma outra operação montada, sei lá, desde aqui de cima, ó, não sei. Um exemplo, tá, pessoal? Que eu estou dando um exemplo. Vamos supor que você vendeu aqui, ó, no 50%. E seu alvo está lá no 61. Aí sim, valeria a pena você meter essa estruturada. Tá? Rompeu 100%, você põe a estruturada, ó, e o stop, aqui você zera. Padrão, né, de estruturada. Mas aqui a gente está falando do scalp mesmo, né, que é uma vendinha. Caso você tenha perdido essa movimentação aqui, como eu perdi, tá? Eu deixei de aproveitar, eu não fiz essa entrada, mas eu estava monitorando ela. Só que eu só não fiz porque eu estava posicionado no Nasdaq, como eu mostrei para vocês. Eu tinha feito uma compra no Nasdaq, ainda estou nela, e fiz uma venda no euro. E o euro subiu tudo aqui. Depois que eu fiz a venda lá no fundinho, ele subiu tudo. Mas foi essas duas operações que eu estava, e estava também olhando o ouro para vender, ó, para vender o ouro. Então foi esses dois tipos de operações que eu preferi segurar, tá? Do que entrar nessa do GBP. Mas é uma operação que é uma estratégia muito boa também, uma estratégia vencedora também, e dá para você realizar, principalmente quando você tem um saldo bom, quando você está com a gordurinha, tá? Você iniciou o mês, tá faltando ali 2, 3 dias para o mês acabar, 4 dias, e você ainda tem ali uma gordurinha para queimar, você tentar fazer essa operação, porque vale a pena, tá? Essa operação também vale a pena. Beleza? Então espero que eu tenha ajudado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!